Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem ter o controle total sobre suas emoções e reações, enquanto outras parecem estar sempre em busca de aprovação? Existe um segredo psicológico escondido, algo que poucos homens conhecem e que, quando usado corretamente, pode te dar o poder de conquistar qualquer mulher. Não estou falando de truques baratos ou manipulação, mas de entender as profundezas da psicologia feminina. Ao compreender como as mulheres funcionam emocionalmente, você pode se posicionar de uma forma única que a atrai sem que ela perceba. Quando falo em fraquezas femininas, não me refiro a fraquezas físicas ou comportamentais, mas a aspectos emocionais que, quando manipulados de forma estratégica, podem fazer com que uma mulher fique completamente envolvida com você. São fraquezas tão profundas que elas não conseguem evitar mesmo que queiram. Quando você aprender a usar essas fraquezas a seu favor, vai perceber que pode mudar completamente o jogo da atração. Não se trata de manipulação, mas de usar a psicologia e o comportamento humano ao seu favor. Você sabia que, se souber identificar e explorar essas fraquezas, pode mudar o curso da sua vida amorosa para sempre? A primeira fraqueza, por exemplo, é algo que você provavelmente já presenciou sem nem mesmo perceber, mas se souber como usá-la, pode transformar completamente a forma como você interage com as mulheres. A verdade é que, enquanto muitos homens se concentram apenas no que está visível, nas palavras ditas e nas promessas feitas, poucos sabem que as mulheres têm necessidades emocionais mais profundas que, quando não atendidas, acabam gerando um jogo de poder. E você pode aprender a explorar essas fragilidades de forma inteligente e estratégica, sem recorrer a truques desleais ou manipulação. Quando você começa a entender essas fraquezas, percebe que a grande maioria dos homens não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores da mente feminina, deixando mulheres controlarem a situação sem que sequer saibam disso. A maioria dos homens comete o erro de tentar agradá-la o tempo todo, de dar atenção constante, como se isso fosse o que ela deseja. Mas a verdade é que, ao dar tanta validação e atenção, você acaba deixando de ser uma fonte de desejo e se tornando previsível, entediante. E as mulheres não se apaixonam pelo previsível. Elas buscam aquilo que não conseguem controlar completamente, o que as mantém emocionalmente engajadas. Esse é o ponto-chave. Quanto mais você tentar agradá-la sem entender suas reais necessidades emocionais, mais distante você vai ficar de conquistá-la. Ao aprender a entender essas fraquezas, você verá que se tornar o que ela realmente precisa é a chave para alcançar sua atenção e o respeito dela. A primeira fraqueza feminina que você pode explorar é a necessidade constante de validação. Todos os dias você vê mulheres buscando essa aprovação. Isso se reflete em cada foto que elas postam, cada legenda cuidadosamente pensada e cada interação online. A maioria dos homens não percebe, mas as mulheres têm uma verdadeira dependência de se sentirem aprovadas. Isso não é algo superficial. Está diretamente relacionado à química do cérebro delas. Cada like, cada comentário, cada elogio ativa os mesmos centros de prazer do cérebro que uma droga. Literalmente, elas se tornam viciadas na aprovação que recebem. Mas o que muitos homens fazem de errado é fornecer essa validação de forma abundante e sem esforço. Eles acham que, ao dar atenção o tempo todo, vão conquistá-las. Mas isso, na verdade, gera o efeito oposto. Quando você se torna previsível, a mulher já sabe que sempre terá sua atenção, sem precisar fazer nada por isso. Ao se tornar o homem garantido, você se torna entediante. O cérebro dela, acostumado com essa constante aprovação, deixa de valorizar as suas palavras e gestos. Agora, a chave para usar essa fraqueza a seu favor é a escassez. Ao invés de ser o primeiro a curtir todas as fotos dela ou dar atenção o tempo todo, você precisa criar uma espécie de escassez no seu comportamento. Quando ela publicar uma foto, por exemplo, não seja o primeiro a reagir. Faça-a esperar. Deixe ela se perguntar quando você irá notar sua postagem. A escassez cria desejo, e o desejo é o que mantém a atração acesa. Agora, vamos falar sobre a segunda fraqueza, a necessidade de incerteza e imprevisibilidade. Muitas vezes, os homens cometem o erro de ser excessivamente previsíveis. Eles planejam tudo, estão sempre disponíveis e deixam a mulher saber o que esperar em cada momento.
Mas a verdade é que a previsibilidade mata a atração. Quando uma mulher sabe exatamente o que você vai fazer, o que vai dizer e quando vai responder, ela perde o interesse. O cérebro feminino, projetado para se atrair por aquilo que não pode controlar, começa a desligar o gatilho de desejo. As mulheres, por natureza, são atraídas pelo desconhecido, pelo imprevisível. Isso não significa que você precise ser cruel ou jogar jogos mentais. Trata-se de quebrar os padrões e deixar a mulher sem saber exatamente o que esperar de você. Não seja sempre o primeiro a responder. Planeje encontros de forma inesperada e mude sua rotina de interação. Isso cria uma tensão constante em sua mente que a mantém emocionalmente engajada e a faz querer mais. Além disso, ao criar essa incerteza, você a força a pensar mais em você. Não é sobre ser inacessível, mas sobre se tornar uma peça rara, uma pessoa imprevisível e interessante. O segredo está em criar espaços de desapego, ou seja, não estar sempre disponível. O medo de perder o que não pode ser controlado é uma das maiores fontes de desejo e paixão. Quando você se torna imprevisível, seu valor aumenta em sua percepção. Chegamos à terceira fraqueza: o espelho emocional e o poder de ativar o medo do abandono. Essa é uma fraqueza poderosa, porque ao ativar a verdadeira emoção de uma mulher, você consegue tocá-la profundamente. As mulheres, por natureza, buscam uma conexão emocional real, mas, como você já deve ter notado, nem todas as conexões são iguais. Se você souber como usar a empatia de forma estratégica, pode fazer com que ela sinta que está sendo compreendida de uma forma única. O espelho emocional acontece quando você consegue identificar exatamente o que ela está sentindo, mesmo sem palavras. Imagine que ela está irritada, frustrada ou ansiosa. Ao invés de tentar resolver o problema imediatamente, você se torna seu espelho emocional. Observe sua postura, seu tom de voz e, com uma voz calma e assertiva, diga algo como: parece que você está frustrada porque sente que ninguém a entende, certo? Esse simples ato de reconhecer os sentimentos dela ativa uma conexão emocional profunda. A chave aqui é fazer com que ela se sinta vista e ouvida. Ao fazer isso, você ativa sua oxitocina, o hormônio da confiança e do vínculo. A mulher se sente conectada e confortável com você. E quando isso acontece, o medo do abandono começa a se infiltrar. Uma vez que ela sente que você é o único que realmente a entende, o medo de perder isso a torna mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais atraída por você. Agora que você entendeu as 3 fraquezas femininas que pode usar a seu favor, é hora de aplicar o que aprendeu e começar a agir com confiança. O verdadeiro poder masculino não está em manipular ou controlar, mas em entender profundamente a psicologia feminina e usá-la a seu favor de forma ética. O que você está fazendo, na realidade, é criando uma atração natural, uma conexão genuína que vai se desenvolver quando você dominar essas fraquezas e souber como lidar com elas. O estoico não precisa provar nada, porque sua presença já é forte o suficiente. Quando você aplicar essas estratégias de maneira honesta, verá que não se trata de manipulação, mas sim de criar uma relação de respeito mútuo e equilíbrio. Cada mulher tem suas necessidades emocionais, e quando você aprende a reconhecê-las, a atração e o respeito delas se tornam inevitáveis. Lembre-se, essas fraquezas não são fraquezas para explorar de forma destrutiva, mas para entender e usar para criar uma conexão verdadeira. E quando você aprende a arte de equilibrar esses sinais, se torna irresistível, não porque está forçando algo, mas porque você está alinhado com os instintos mais profundos da mulher, criando uma atração duradoura e natural.